que não seja necessariamente na alteração de modelo que está proposta pelo projeto do senador Zé Serra. Obrigado. Com a palavra, deputado Davidson. Parabenizar as apresentações, porque abre um leque de debate importante sobre o tema. E primeiro destacar o seguinte, em relação à concessão sucesso no Brasil. Olha, não só os investimentos e a produção veio do período do monopólio, mas tem outro dado. No período da concessão, quem é que fez mais investimento no Brasil? Isso é um dado substancial. Porque se abstrai, quer dizer, não é um problema de a concessão, o debate sobre o modelo, né, sobre a forma de contratualização, o espaço, como explorar o petróleo no Brasil. Mas, primeiro, no Brasil não só tem a partilha, tem a concessão, tem a cessão onerosa. O problema é partilha e pré-sal. Esse aqui é o debate. Esse aqui é o debate. Porque nós temos aí uma série, por que as grandes empresas não vieram para os blocos que foram leiloados na 13ª rodada? Como foram as outras rodadas de licitação da ANP? Qual foi a participação das empresas? Qual foi a participação da Petrobras? Então, isso aí é um dado importante para nós identificarmos de que não é um debate simples, porque petróleo implica geopolítica. Não é à toa a alteração que teve da década de 50 e da década de 60 em relação ao controle das reservas e da produção. O que nós estamos discutindo é o seguinte, o Brasil deve ter ou não deve ter o controle sobre a sua produção, porque o regime de concessão não permite isso. O regime de concessão não permite isso. Nos termos, e o regime de concessão não tem a ver com o controle sobre o conteúdo nacional? Tem, eu gostaria de ouvir, porque não é assim só. Na concessão, você ganha no processo licitatório de acordo com o percentual da participação do conteúdo nacional. Diferente de uma partilha, que você tem 30% de uma empresa nacional, que é a Petrobras, que já tem esse compromisso com o conteúdo nacional. E não só com o conteúdo nacional, mas com o desenvolvimento da cadeia produtiva. Então, é outra questão que eu gostaria que fosse frisado pelos diversos palestrantes. Primeiro, em relação a essa questão, que a partilha não é a coisa simples, concessão e partilha, não tem a ver apenas tem a ver com a propriedade, mas também tem a ver com o controle das decisões de para onde vai a produção, quando produzir, como produzir e quais são os custos dessa produção. Isso é um elemento fundamental para fazer o controle da produção. Então, não é uma definição contábil. A propriedade de uma reserva não é uma definição meramente contábil. Tem a ver, efetivamente, com o processo de produção e de apropriação dessa própria reserva. Então, eu gostaria de ouvir dos diversos palestrantes, e agora, senhor presidente, começando do João Vieira e Luiz Alberto, para os demais, para a gente inverter um pouquinho também a ordem, que era bom ver também esse contraditório. Segundo é o seguinte, eu achei interessante a colocação terminando, do senhor João Vieira, sobre a questão da conjuntura. Não está havendo apenas desinvestimento na Petrobras. Há uma crise real da produção da indústria de petróleo no mundo. Então, como é que num período de baixa de preço de petróleo, baixa de preço do barril, desinvestimento das grandes empresas, todas elas, o seu portfólio de investimento caiu? Qual foi? Me diga uma que não caiu. Todas caíram por conta do preço do petróleo. E agora, exatamente nesse momento, você pega um ativo e abre o seu ativo. Então, esse aqui é o debate, é um debate realmente estratégico. E a partilha sequer foi testado, porque nem a produção ainda teve. Então, já querem mudar, sem nem ter testado o regime de partilha, que é um regime que está aí para garantir principalmente em relação ao pré-sal, porque foi nele que foi estabelecida essa alteração. Então, eu gostaria de ouvir por último, patriotismo não tem adjetivação. Ou é patriota ou não é. Com a palavra, deputado Valmir Pracidelli. Bom, primeiro eu queria